Isso aí. Bom dia, Adriana Ribeiro, empolgada. Bom dia. Nossa, como água com gás é bom, né? E outra coisa, se for comer misto quente, cara, pede pro cara da chapa colocar o presunto também na chapa. Que vem o queijo todo tostadinho e vem aquele presunto cru, não pode. Né? Então tem que explicar pro cara da chapa assim, tosta o presunto. Bom dia, Mari, bom dia, Paula, tudo bom, Paula? Beleza? A DFMU. Isso aí. Meu comentário aqui sobre psicanálise, mais um bom dia psicanálise. Agora é um processo interessante, porque como eu lancei curso ontem, o Instagram fica me sabotando, assim, ele não deixa, eu ponho postagem, ele dá erro, eu ponho o vídeo, ele dá erro, eu ponho postagem, não mostro para as pessoas a postagem, eu sei disso que eu pergunto para algumas pessoas, assim, não chega, porque quando ele lê lá que é curso ou coisas do tipo, ele fica forçando você a pagar, né? Só que quando você paga uma vez, ele quer que você pague sempre, é uma chatice assim. Nada contra pagar, mas se oferecer esse serviço, mas não funciona assim. Então meu comentário aqui é a respeito, eu coloquei no meu início da análise com Freud, que é uma coisa muito interessante assim, que eu me surpreendo, sempre que eu vou dar cursos desse assunto, ou supervisão, de psicanálise obviamente, né? Freud é muito necessário, por mais que tenham ideias aí que a gente já repensou, já superou, né, entre aspas assim, o Freud continua sendo uma referência fundamental. Tem que passar por Freud, é a coisa também. E claro, você tem os textos bem teóricos do Freud, você tem os textos sobre cultura do Freud, né, você tem, dá para dividir de algumas formas, tem os textos de metapsicologia. Mas existem textos do Freud que é assim, o como fazer a clínica, que é muito legal. E obviamente, o como fazer não é assim, faça exatamente como eu estou dizendo, porque o próprio Freud mostra que não é por essa via. É só lembrar dos artigos sobre técnica que ele escreve ali na década de 1910. Ele começa ali com psicanálise selvagem, porque ele começa a ver o caminho que os psicanalistas vão seguindo. Começa com as coisas absurdas de interpretação selvagem, por exemplo, ou de coisas absurdas do tipo o analista falar assim, olha, você vai se apaixonar por mim em determinado momento, mas isso é a transferência, né? Fala uma mulher, por exemplo, isso tem muito mais a ver com a projeção dele ali do que qualquer outra coisa. Então, visando, né, levando em consideração alguns absurdos do que vem acontecendo, Freud escreve ali os artigos sobre a técnica, que aliás eu posso trazer uns aqui pra gente, eu já trouxe aliás alguma coisinha. Por exemplo, o texto Recordar, Repetir, Elaborar é um texto que está dentro dessa série dos artigos sobre técnica. Mas tem outro texto, esse texto do Freud, ele é de, vamos achar aqui o ano, 38, que ele começou a escrever, publicado em 40, pós-morte já, né? Chamado Compêndio da Psicanálise. E eu fico impressionado, assim como eu acho, né, que seria um texto obrigatório nas formações de psicanálise, ou mesmo quando você pega cursos de psicologia que tem lá, módulos de psicanálise freudiana, passar por esse texto, porque é o último texto escrito por Freud e é o Freud fazendo um resumo da sua teoria nas primeiras partes e é o Freud também falando um pouco da parte prática, como é que trabalha. Então, nesse texto, você tem a parte 2 chamada A Tarefa Prática, em que você tem ali o ponto 6 chamado A Técnica Psicanalítica, e que diz assim, ó, depois de tudo que ele falou, portanto, o sonho é uma psicose, com todos os absurdos, delírios e ilusões sensoriais de uma psicose. Não vou entrar nesses detalhes aqui, tá? Aí ele fala sobre um pouco desse aspecto, assim, já sabemos várias coisas necessárias para esse empreendimento. Segundo pressupomos o eu, né, o eu ego, tem a tarefa de cumprir as solicitações das 3 instâncias com que lida. Ontem à noite eu fiz um boa noite psicanálise para compensar que eu não fiz bom dia psicanálise porque minha internet resolveu não entrar, né? Então, a realidade, o id e o supereu, né, o id e o superego, e o eu no meio da história, ou se pode chamar de ego, você escolhe aí como você quer chamar. Nessa edição aqui da Companhia das Letras, a tradução está como eu, isso e supereu. Teve uma edição da Imago, a marrom, que estava eu, isso e supra-eu. E nas azulzinhas você tem lá id, ego, superego, né?
E é melhor o eu, obviamente, né? Por conta até disso aparece na clínica, a pessoa fazendo referência a si, eu, porque eu, e esse eu como um lugar de ilusão, mas não vou entrar nesse mérito agora. Mas só para lembrar o que eu falei ontem à noite, você tem inicialmente na personalidade puro id, né, pura busca de satisfação das necessidades, e que esse id em contato com a realidade vai ter uma parte modificada, então ele não vai poder ter a sua necessidade assistida imediatamente o tempo todo, então a parte dele vai ser modificada na origem ao ego, ou eu. Então o eu é uma parte do id modificada, adaptada à realidade, e depois lá no final do complexo de Édipo, uma parte do eu se modifica, que tem a ver com identificação com certos ideais. Você vai ter a formação do super-eu. Então você tem o isso, né, o id, desculpa, eu falei errado, eu falei id não, é isso, eu e super-eu, nessa edição da... Não, aqui está chamando de id, é que tem outra edição que é isso, eu, supra-eu. E na Imago, id, ego, super-ego. Então voltando para cá, depois eu posso fazer um vídeo explicando sobre as traduções, né, por que é melhor o isso, o eu e o super-eu. Então você tem aí essa realidade, você tem o eu no meio, né, o ego no meio, eu vou chamar de ego que é o mais acessível nesse momento aqui para acho que a maioria. O ego no meio dessa história, ele está ali meio que organizando e conduzindo as energias do id. Você tem ali ele tendo que dar conta das exigências e imperativos, né, do super-eu, do super-ego, e além de tudo tem que lidar com a realidade. Aí ele coloca assim, ó, a pré-condição dos estados patológicos em pauta deve ser um enfraquecimento relativo ou absoluto do eu. É assim que o Freud pensa. A pessoa que adoece e que vai buscar um psicanalista, ela teve um eu enfraquecido, né, o ego enfraquecido, e que lhe torna impossível a realização de suas tarefas. Geralmente ele coloca assim, quando a capacidade de amar e de trabalhar está comprometida. Então a análise visa poder levar a pessoa a retomar essas duas capacidades. A mais severa exigência que se faz ao eu é provavelmente a sujeição das exigências do id, na qual ele mantém grandes gastos em contra-investimento. Então o id tem lá um pedido e tem que fazer um contra-investimento a esse investimento. O investimento do id tem um contra-investimento do ego. Então já gasta muita força aí. As exigências do superego podem ser tão fortes e implacáveis que o eu se ache como que paralisado ante as suas outras tarefas. Um exemplo fácil de pensar do predomínio do superego é a depressão. Dentro desse contexto aqui, o luto e melancolia, por exemplo, você tem um excesso ali, um superego severo, que exige tudo do eu. O eu fica debilitado porque tem que ficar nessa luta que ele sempre pede, ou você também obsessivo, fica muito nessa via, nessa luta com esse ideal, e a pessoa não consegue fazer as outras coisas de sua vida. Então vamos pensar assim que por conta disso, seja das exigências do id intensas e o contra-investimento dessas exigências, seja a paralisação causada pelo superego, o ego vai ficar enfraquecido. Quando ele fica enfraquecido, ele fala assim, o ego tenta buscar se apegar à realidade para manter seu estado normal. Aliás, assim, os dois primeiros se tornando fortes demais, o id e o superego, conseguem afrouxar e alterar a organização do ego, de maneira que sua relação correta com a realidade é perturbada e até mesmo rompida. Então significa o quê? Por conta disso, você tem modificação da realidade a partir dessa influência, dessa briga de forças aí, do id exigindo certas coisas, do superego e as suas exigências que levam a uma paralisação, e obviamente o ego enfraquecido, ele modifica a sua percepção, da sua interpretação da realidade. Então pode começar a ficar mais persecutória a pessoa, pode ficar a pessoa mais deprimida, por aí vai. Aí o Freud coloca, nosso plano de cura se baseia nesses conhecimentos. O eu, o ego, está debilitado pelo conflito interior. Temos de correr em seu auxílio. Então a proposta dele é como uma guerra civil, que deve ser decidida pela assistência de um aliado externo. O médico analítico e o eu debilitado, o ego debilitado do paciente, devem apoiar no mundo externo real, formar o partido contra os inimigos, as exigências instintuais do id e as exigências da consciência do super-eu. Selamos um pacto. Então qual que é a ideia? O ego frágil do paciente, aí você tem o médico analista ou o ego do analista, ele vai entrar com suporte a esse ego do paciente, usando sempre como referência a realidade.
a gente poderia dizer assim que quem está quem consegue acessar a realidade de forma mais saudável nesse ponto é o analista, que em tese, porque ele fez análise ou faz análise, faz supervisão, ele consegue estar inteiro ali para conseguir se ancorar na realidade. Diferentemente da pessoa que está com o ego debilitado, que ela não consegue utilizar a realidade porque está deformando a realidade. Então, por isso que é importantíssimo, né, psicanalistas fazerem análise e fazer supervisão, apesar de uma porrada não fazer análise ou fazer supervisão e achar que dão conta sozinho. O eu doente nos promete franqueza total. Então, o ego do paciente fragilizado promete franqueza total, ou seja, que disporemos de todo o material que sua autopercepção lhe fornece. Nós lhe garantimos rigorosa descrição e colocamos a seu serviço nossa experiência na interpretação do material influenciado pelo inconsciente. Então, por parte do paciente, ele vai falar tudo aquilo, né? Vai falar tudo, né? O analista garante descrição e coloca a sua experiência na interpretação do material influenciado pelo inconsciente. Aí ele coloca: nosso saber deve compensar sua insciência, deve restituir a seu ego o domínio sobre regiões perdidas da psique. Nesse pacto consiste a situação analítica. Então veja aqui que é um ponto que as escolas se dividem, né? Isso aqui acaba sendo uma influência muito forte da psicologia do ego, estava falando ontem para vocês, da Ana Freud, por exemplo, né? Dessa questão do predomínio do ego na análise, e que a ideia que o Freud mesmo apresenta aqui é que o ego fragilizado do paciente retome força para que ele possa gerenciar mais, possa gerenciar com maior, como é que é a palavra? Com maior competência, alguma coisa assim, né? Esses conflitos, essas exigências, tanto do id quanto do super-eu. Então, esse é o primeiro passo. O ego forte do analista, em tese forte, porque está lá analisado, o analista tem a sua experiência, etc, etc, ele vai compensar a ignorância do ego do paciente quanto à sua fragilidade, mas a tal ponto de devolver a força ao ego do paciente para que ele possa ele mesmo gerenciar esses conflitos. Logo após esse passo, temos a primeira decepção. O Freud é engraçado, fala: você tem que fazer isso. E aí vem a primeira decepção. Por quê? Ele diz assim: se o ego do paciente deve ser um valioso aliado em nosso trabalho conjunto, então ele precisa, apesar de toda a pressão dos poderes que lhe são hostis, manter certo grau de coesão e alguma compreensão das exigências da realidade. Aí ele fala: mas isso não pode ser esperado do eu psicótico, né? O ego psicótico não consegue fazer isso. Isso é o Freud dizendo aqui, né? Ele está colocando aqui, por exemplo, que a psicanálise não era indicada nos casos de psicose. Freud, apesar de ele trazer aí o caso Schreber, coisas do tipo, o Freud não fez uma clínica da psicose. Mas nós temos três grandões aí na história, o Lacan, o Winnicott e a Klein, que eles não só mostram como é possível a psicanálise com a psicose, como eles entram na psicanálise por essa porta. O Lacan está ali com o texto dele sobre a psicose paranoide e sua relação com a personalidade, né? Então, na verdade, Freud coloca isso, mas que não é possível, né, não é indicado, mas esses outros não concordam com isso. Deixa eu ver aqui. Aí diz uma coisa assim, ó, tem que correr que daqui a pouco eu atendo. Ó. Com os neuróticos, então, fazemos este pacto: total franqueza de um lado e rigorosa descrição do outro. Isso dá a impressão de que buscaríamos apenas a posição de confessor secular. Então nós não queremos que a pessoa confesse, não é a igreja lá, não é o confessionário. A diferença, o Freud coloca: pois dele queremos saber não só aquilo que ele sabe e esconde. Nós queremos também que ele conte o que não sabe. E como é que a pessoa conta o que não sabe? Só é possível porque contar aquilo que ela não quer contar para ninguém, ela tem um controle consciente, ela sabe o que é e não quer contar. Mas esse contar o que não sabe só é possível dentro de uma única perspectiva, na aplicação de uma técnica, que é a primeira e única regra da psicanálise, que é: diga tudo aquilo que vier à cabeça sem censura, que é a regra analítica básica. Que ele diz assim, ó:
ele não apenas deve nos comunicar o que diz intencionalmente e de bom grado, o que numa confissão lhe traz alívio, mas também tudo mais que sua autoobservação lhe propicia, tudo que lhe vem à mente, ainda que quando lhe seja desagradável, ainda quando pareça irrelevante também, né? Esse negócio de ser irrelevante também é muito legal, assim, porque as pessoas não falam uma coisa porque é algo que a pessoa se sente envergonhada, eu acho que é proibido dizer, mas tem coisas que falam assim, mas isso não tem importância nenhuma, e não diz, mas é importante dizer. A questão é assim, tá, mas será que o paciente vai falar livremente assim, vai dizer tudo aquilo que vem à cabeça, vai dizer o que desagrada, o que é inútil? Será? O Freud vai dizer sim, desde que aconteça algo, num contexto específico. A livre associação só acontece dentro de um contexto específico. E que contexto é esse? Que situação é essa? Que fenômeno é esse? Só vou falar amanhã em mais um Bom Dia Psicanálise, porque eu tenho que encerrar aqui para atender. Lembrando, dia 8 de janeiro, começa o meu curso Mecanismos de Defesa, em que eu vou trabalhar aí mais de 40 tipos de defesas psíquicas. Não só as defesas, mas também entender o contexto que aparece, que é proposto, né? Então começar trabalhando com Freud, depois a Anna Freud, depois a Melanie Klein, depois o Otto Fenisch, os principais autores a falar do assunto, e também pegar os sistematizadores e organizadores, que ajudam a estudar, que é o Gabbard, a Nancy McWilliams, o Talaferro. Então, esse estudo começa ali. Quem já conhece aquele esquema lá, 8 semanas de aula, 8 semanas de estudo, na plataforma Hotmart, e tem lá o grupo exclusivo do Telegram, para que você possa colocar ali as suas dúvidas, porque a cada semana eu monto um vídeo resposta, respondendo as várias perguntas daquela aula ali. E se você entrar agora, aliás, nossa, tinha esquecido esse detalhe, quem já entra no curso tem 6 aulas bônus, e as 6 aulas bônus são do quê? Desse texto que eu estou lendo, Compêndio da Psicanálise. Essas 6 aulas bônus é do curso Freud, Teoria e Clínica Ontem e Hoje. Então isso que eu estou falando aqui, eu falo nessas aulas. Então se tiver interesse, olha só que coisa boa. É só você ir lá no meu WhatsApp e mandar uma mensagem, e aí a mensagem automática vai responder para você e você vai seguindo por lá. Se bem que eu vi ali que às vezes ela falha, então tem que dar uma conferida quando ela falhou para enviar a mensagem para quem ela não mandou, né? Mensagem automática não funciona automaticamente, é uma beleza. Então é isso aí, bom dia para vocês, um bom dia Psicanálise, está de volta amanhã, boa terça-feira e tchau!